Livro de Ester, capítulo 3. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, ou Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe dizem isso, mas, ainda assim, ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã, para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do império de Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis de outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com selo real e o entregou a Amã, filho de Amedata, ou Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus. Faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos demais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã.